Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, para esse careca que vos fala, são vários casos, né, de jogadores. Eu trouxe o René semana passada aqui no nosso podcast. O Jobson. René Simões? René Simões. Sim. O Jobson é um exemplo, né, de jogador que Sim. teve aquele envolvimento todo e por a carreira dele não ter tido um caminho, ele também não ter tido o lado do estudo, o que vai ser feito da carreira dele? Valdirã, vai. Ciel, graças a Deus, jogando até hoje aos 40 anos. Ele consegue. Mas eu te falo uma coisa, o Ciel foi meu jogador no Fluminense, lembra se é 2006, eu acho. Sem brincadeira, o Ciel chegava a beber álcool. Por causa do vício dele. Por causa do vício. Graças a Deus ele se encontrou, né? E como que funciona o gerente de futebol, o diretor de futebol, quando pega um caso como esse do Ciel, que o cara é viciado em álcool no estado puro? Tef, na verdade é uma batalha diária, né? Que eu digo, existe embaixo dessa pontinha desse iceberg que aparece para as pessoas do lado de fora, uma imensa massa de gelo, que é a gestão diária, né? Em alguns momentos você precisa ser frio, em alguns momentos você precisa ser quente, em alguns momentos você precisa ser duro, em alguns momentos você precisa ser condescendente. É como se fosse um pai, em alguns momentos. Às vezes pai, às vezes irmão mais velho, às vezes amigo. É uma arte. Imagino, porque vocês lidam com o quê? Não só o principal, principal, base, todos os problemas chegam a vocês. Ontem, 2020, por exemplo, eu enfrentei um caso pesadíssimo e duríssimo que, graças a Deus, também consegui sair vitorioso, porque para mim, vitória da gestão é isso, que foi com o Raniel, no Santos. Sim, né? Raniel teve um problema. Raniel, dependente químico, absolutamente desacreditado, e hoje, graças a Deus, está caminhando aí para 3 anos limpo, hoje no Vasco, contribuindo para o Vasco, e muita gente não acreditava. E como corrigir isso? Assim, como que você faz? Você mostra os dois caminhos e deixa na mão do jogador para ele resolver? Você mostra só o lado, olha só, você vai perder isso, ou é só falar assim, amigo, é tua vida? Não tem fórmula até. É difícil, Quem dera a gente saber fórmula. O que você precisa ter, e aí que eu acho muito bacana a gente comentar sobre isso, é que um gestor, um diretor executivo, ele precisa ter repertório. Sim. Você precisa ter repertório. Não é sempre que você vai sentar numa cadeira aqui, olhar de frente para uma pessoa e vai saber quais as perguntas que ele vai te fazer. Eu digo, o gestor, antes de mais nada, ele precisa se preparar para as respostas e não tentar adivinhar as perguntas. Exato. O que eu procurei fazer com o Raniel, particularmente, foi entender, foi estar pronto para aceitar as limitações dele. Eu fui em várias reuniões de NA com ele. E ele aceita hoje, por exemplo, tocar no assunto, ele entende? Não, eu só abri este assunto porque ele abriu. Ele abriu, né? Eu entrei e saí do Santos sem ninguém saber disso. Nunca falei sobre isso. E ele... Nunca falei. Eu só falei porque mais pra frente, talvez... Há pouco tempo ele comentou. Pouco tempo atrás, quando ele chegou no Vasco, ele comentou isso. Então eu tenho essa liberdade porque ele... Te autorizou. Ele falou, né? Como ele falou, verbalizou. Público, né? Eu acho importante o jogador falar isso. Eu acho importante a pessoa que venceu um vício. É a mesma coisa se fosse um Alcoólicos Anônimos, um NA. É porque a pessoa, quando verbaliza, ela mostra que tem como resolver, né? Deixa eu te falar, TF, ninguém vence vício. É uma luta diária. É uma luta diária. Se adormece. É uma luta diária. A melhor metáfora para que qualquer pessoa que esteja nos vendo, principalmente os jovens, o vício é como se fosse uma vela, que você começa a queimá-la. Quando você consegue interromper esse vício, você apaga a vela. Mas isso não faz com que a vela volte a crescer. Sim. Se algum dia você acender, a vela vai voltar a queimar do ponto que ela estava queimando. É um caso... Casagrande que fala muito isso, né? Que ele evita ter os mesmos hábitos porque pode reacender aquilo que ele tinha. Sim.